Você tem que parar de carregar as consequências dos erros de pessoas adultas que você tem na tua família. Você tem que parar de carregar os erros, as consequências de pessoas adultas que deveriam estar pagando pelas suas próprias escolhas. Abriram a Bíblia aí em Êxodo 18, a partir do versículo 13. No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés. Imagina só a cena, Moisés sentado numa cadeira no deserto, e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas vindo até a ele. Imagina uma fila de gente interminável. Acredita-se que saiu do Egito com Moisés mais ou menos de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Não se sabe o número certo. 2 milhões a 3 milhões de pessoas. E Moisés era o líder dessas pessoas, e todos os dias milhares delas vinham até Moisés com seus problemas de casamento, problema com filho, problema de doença, problema de roubo, problema de mentira, de fofoca, problema de tudo quanto é tipo de problema. E Moisés se assentava numa cadeira sozinho, e as milhares de pessoas vinham até ele. E ele tinha que dizer para essas pessoas quem estava certo, quem estava errado, quem tinha pecado, quem não tinha pecado, quem estava fazendo o que era certo, quem estava fazendo o que era errado, quem tinha razão, quem não tinha razão, o que se deveria fazer, o que não se deveria fazer. A fila era tão grande que diz que o povo estava de pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Então Moisés ficava ali, imagina só, 7 da manhã até 6 da tarde, todos os dias esse trabalho. Vendo, pois, o sogro de Moisés, o sogro, não a mulher, não a esposa, Moisés tinha esposa, não a esposa de Moisés, não os filhos de Moisés, não os amigos de Moisés, e nenhuma daquelas milhões de pessoas. A Bíblia fala que veio o sogro que não era judeu. O sogro de Moisés não era judeu. O sogro de Moisés nunca foi escravo no Egito. Então chega alguém de fora, porque muitas das vezes quando Deus quer que você mude algo que você está fazendo de errado, Ele precisa trazer alguém de fora, porque você que está dentro da situação não consegue enxergar, porque você já está vivendo naquele ciclo há muito tempo. E muita coisa que você acha que você está fazendo certo, você não está. Muita coisa que você acha que está fazendo de bom, você não está. Muita coisa que você acha que está agradando a Deus, não está. Só que você está dentro daquele ciclo ali. Você já se acostumou àquela rotina, que você não consegue mais notar que aquilo que você está fazendo não está dando certo. Muitas das vezes você está fazendo um trabalho muito grande, mas é um trabalho inútil. O fato de você fazer algo muito, o fato de você ser uma pessoa muito ocupada o dia todo, o fato de você trabalhar todos os dias muito, não quer dizer que você está sendo produtivo naquilo que você está fazendo. Então muitas das vezes Deus não pode falar diretamente contigo. Deus também não pode usar ninguém da tua casa, ninguém da tua família, ninguém da tua parentela, ninguém do teu ciclo de trabalho, porque todas essas pessoas estão no ciclo com você e elas estão acostumadas o que ela vê todo santo dia. Então para Moisés o que ele estava fazendo estava certo. Ele era o líder, ele era o responsável por aquelas pessoas, ele tinha uma unção, ele que foi escolhido, ele era o Messias daquele povo, o libertador daquele povo, então ele tinha que cuidar do povo. Se ele não cuidasse do povo, quem iria cuidar? Não é verdade? Então todo dia ele pegava uma cadeira, sentava, fazia-se uma fila imensa, e ele tinha que resolver todos os problemas, dos mais complicados aos mais banais, dos mais importantes aos mais simples, de coisas graves a coisas que não tinha nenhuma importância. E Moisés trabalhava ali 12 horas por dia. Só no sábado que não tinha essa fila, porque era dia do descanso. Mas era domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E o povo todo dia fazia aquela fila imensa. Tinha gente que ia num dia, não conseguia. Parecia até fila do SUS. Quem já foi para uma fila do SUS aí, atendimento? Você foi, estava lá muita gente. Aí você falou assim, amanhã eu volto. Aí no outro dia tu foi, ficou lá uma fila imensa. Você passou vários dias para ser atendido. Era assim que era a fila de Moisés.
Tinha gente que ia num dia, não conseguia atendimento, ia no outro, ia no outro, ia no outro. O sogro de Moisés vai visitar Moisés, toma um susto. Aquela cena mexe com ele. Precisa de alguém de fora para ver o que está acontecendo de errado. Deus precisa olhar, Deus precisa usar para a tua vida, muitas das vezes, alguém de fora do teu ciclo para trazer olhos frescos para aquela situação. O sogro de Moisés olha para Moisés estará lá, sentado numa cadeira, no deserto, julgando a causa de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. O sogro não dá parabéns, o sogro não diz que ele está indo muito bem, o sogro não diz que ele é espiritual, o sogro não diz que ele tem unção, o sogro não diz: nossa, Moisés, como você é dedicado no seu trabalho, como você trabalha duro, como você cuida desse povo. Não! Quando o sogro olha, o sogro já detecta que tem alguma coisa o quê? E ele diz para Moisés, vamos ler o versículo 14 que é interessante. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? E Moisés estava trabalhando muito, mas ele não elogia o trabalho de Moisés. Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para me consultar a Deus. Olha, essa cena aqui se repete todo dia, por causa que eu sou o libertador deles, vêm a mim. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. O que é que o sogro de Moisés disse para ele? Não estou ouvindo você. Muitas das vezes você vai precisar de alguém para dizer para você que o que você está fazendo não é certo, mesmo que a tua intenção seja boa. Moisés sofria do que muitos de nós que estamos aqui, do que muitos de nós que estamos assistindo sofrem. A gente sofre da síndrome do Messias. Tem gente que ela é que nem Moisés. Ela é aquela que se assenta na casa. Quando ela não se assenta na casa, ela se assenta no trabalho. E ela já criou um vício nos seus familiares. Ela já criou um vício nas pessoas do seu trabalho. E tudo quanto é tipo de situação, tudo quanto é tipo de problema, trazem para quem? Para ela resolver. Você já se tornou uma mãe que toda a família já, tuas irmãs, teus filhos que já são adultos, netos, bisnetos, se você tem qualquer coisa na família, vamos falar com a mamãe que ela vai resolver. A mamãe vai dar um jeito. Olha, quando não é a mãe é o pai. Ou então lá no teu trabalho, sempre que alguém precisa fazer alguma coisa extra, é para você que eles empurram, porque sabem que você não sabe dizer não para ninguém. E você trabalha pra caramba e pega mais trabalho para fazer trabalho aonde? Em casa. E você acha que você está fazendo bem, você está dando o seu melhor. Alguém tem que fazer. A pessoa que ela sofre da síndrome do Messias, como Moisés, ela se acha somente que só ela tem o dom, o talento, a unção para resolver todos os problemas de todo mundo. E ela diz: não, se eu não fizer, quem vai fazer? De repente você fala assim: bispo, mas o senhor não conhece minha família, o senhor não conhece meus filhos. Nem quero conhecer, porque se eu conhecer, talvez eu me envolva junto com você. Eu preciso ser na tua vida que nem um sogro de Moisés. Eu preciso vir de fora, olhar o que está acontecendo e, segundo a direção de Deus, falar para você o que você deve parar de fazer. Você vê que aquela cena se repetia todo dia já. A gente não sabe se por semanas mesmo, mas era um costume. Ele sentado, o povo de pé. Quando o sogro dele viu a primeira vez, já detectou isso. Moisés, o que você está fazendo com o povo? Não é que todo mundo vem até a mim todo dia para trazer as suas causas, os seus problemas, e eu tenho que julgar o que é certo, o que é errado, quais são os estatutos e as leis de Deus. E o sogro não passa a mão na cabeça. O sogro diz: não, isso que você faz não é. Isso que você faz não é bom. Moisés queria resolver todos os problemas, Moisés queria salvar todas as pessoas, Moisés queria ajudar todo mundo, porque muitas das vezes nós queremos provar para nós mesmos que nós somos bons, que nós somos de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui, Deus está dizendo para alguém que está me assistindo, que Ele já mandou o Salvador para morrer na cruz, e não foi você não, viu? Deus já mandou Tem gente que está aqui, tem gente que ela está me assistindo, que você, deixa eu te falar uma coisa. Moisés era aquele homem que falava com Deus face.
Quando ele descia do Sinai, a glória de Deus era tão forte no rosto dele, o rosto dele brilhava como o sol, que ele tinha que usar um véu para que as pessoas pudessem olhar para ele. Mas deixa eu te falar uma coisa: unção, ser cheio do Espírito Santo, chamado, propósito, ser mãe, ser esposa, ser pai, ser marido, não se esqueça que você ainda está dentro de um corpo físico. O poder de Deus não tem limites, mas você tem. Se Moisés continuasse naquela rotina, ele não ia durar muito tempo, ia morrer, ou ele ia morrer antes do tempo, porque tem gente que ela morre antes do tempo, ou o povo ia começar a morrer. E foi isso que o sogro dele disse. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, sem dúvida, rapaz, o resultado vai ser esse aqui. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu, quer dizer, vai morrer tanto você como este povo. Desfalecerá tanto tu como este povo. Por que povo que estás contigo? Pois isso é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Isso é pesado demais para ti, porque tu só não podes fazer. Isso que você está fazendo não é de Deus. Isso que você está fazendo não é santo. Isso que você está fazendo é um suicídio espiritual. Vai morrer você e vai morrer o povo. Se você ficar tentando resolver os problemas da tua casa, os problemas do teu trabalho, sozinho, sozinha, você vai acabar morrendo. E como eu conheço famílias que toda a família está sustentada por uma pessoa. Eu não estou falando financeiramente, não, estou falando emocionalmente, espiritualmente. Eu conheço famílias que quando a mãe morreu, a família... Já conhece família assim? A mãe era a liga de toda a família. Era a mãe que resolvia todos os conflitos dos filhos. Sempre que tinha briga na família, ela era que resolvia. Ela era a coluna daquela casa, sozinha, por anos e anos e anos e anos e anos. Só que ninguém vai viver para... O dia que essa mulher morre, tudo se destrói. Então você presta atenção, olha o que o sogro disse: rapaz, isso é pesado demais, mesmo para você. Não importa a tua unção, não importa a tua missão, não importa o teu chamado, não importa o teu caráter, não importa a tua intenção. Isso não está certo, isso não é bom. Não é bom para você, não é bom para o povo, não é bom para ninguém. Você vai morrer, você sozinho não vai dar conta. E eu tenho que ter esse discernimento, você tem que ter esse discernimento. Porque na verdade, nós somos muito, muito orgulhosos. E a gente quer estar à frente de tudo e de todos. O sogro de Moisés falou para ele: se você continuar fazendo tudo para todos, você não só vai se matar, como você vai matar as pessoas ao seu redor. Moisés estava criando um povo infantil. Leia a história de Êxodo, leia Levítico, leia Números, leia Deuteronômio. Você vai ver que o povo de Israel se tornou um povo infantil. Eles eram um povo dependente de Moisés. Qualquer coisinha eles iam chorar para Moisés. E eles eram um povo tão dependente, que quando eles viram a presença de Deus no Sinai, eles olharam para Moisés e falaram: não precisa Deus falar conosco não. Deus fala contigo e você fala com a gente. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreremos. Olha só o que eles falaram: olha, a gente não quer que Deus fale com a gente pessoalmente não. Se Deus falar com a gente vai morrer. Deus fala contigo, você fala com a gente vai obedecer. Pior coisa que tem é quando as pessoas dependem tanto de você que elas acham que ela não precisa de Deus, porque você já está cuidando de tudo, até da vida espiritual dela. Você se arruma domingo de manhã, pega a tua Bíblia, toma o teu banho, se arruma, vem para a igreja. Aí tem aquele filho que sabe que você é do evangelho há anos: mamãe, a benção, mamãe. Está indo para onde? Meu filho, estou indo para a igreja, todo domingo de manhã eu vou para a igreja. Mãe, não esquece de orar por aquela bênção para mim, hein? Não esquece de orar para minha esposa voltar. Papai, o senhor está indo para onde, papai? Estou indo para a igreja. Ô papai, leva essas dívidas aqui, pede para o bispo orar, para Deus abrir as portas. Por quê? Você já fez isso tantas e tantas vezes, que tem gente da tua casa que acha que não precisa de Deus, porque você já busca Deus por todos eles. A gente tem que amar as pessoas, mas você tem que colocar limite quando você vê que está demais. Senão você vai criar pessoas infantis.
Muitas das vezes, olha aqui para mim, muitas das vezes Deus quer tratar com teu filho que está desviado, Deus quer tratar com a tua filha que está em pecado, Deus quer tratar com o teu marido, mas toda vez que Deus vai tratar, que Deus está criando algo, que Deus está criando uma situação para ele vir para Jesus, você entra no meio e você se torna um colchão, um amortecedor. Você é aquela mãe colchão, mãe amortecedor. E você tem que entender que tem coisas que as pessoas têm que passar. Tem coisas que as pessoas, não estou ouvindo você, tem coisas que as pessoas têm que passar. Porque elas só vão aprender passando. Por isso que a gente tem que buscar Deus. Porque tudo, olha, nada nosso humano é perfeito. Só Deus é perfeito. O nosso amor não é perfeito. Porque tem hora que a gente dá de menos, tem hora que a gente dá de mais. Por isso que a gente tem que buscar Deus. Porque Deus sabe o equilíbrio das coisas. O nosso cuidar é diferente do cuidar de Deus. Deus cuida no silêncio, Deus cuida nos bastidores, Deus cuida libertando. O nosso cuidar é ficar acordado a madrugada toda pensando num problema dos outros. O nosso cuidar é se estressar a ponto de você ficar com dores de estômago, dor de cabeça. Daqui a pouco tu está com uma enxaqueca, daqui a pouco tu está com uma úlcera. Essa úlcera vira um câncer e a pessoa morre de estresse. Nós não estamos dizendo que você tem que abandonar as pessoas que você ama. Nós estamos falando sobre discernimento. Alguém precisa ouvir essa palavra hoje. Eu me lembro que quando eu abri aqui meu ministério, vinha um senhor aqui que ele, meu Deus, ele sentava ali atrás, ele dormia. Não de preguiça, de cansaço. Porque ele falava para mim que ele tinha que sustentar a casa dele, a casa de 2 filhas. Tinha que pagar um carro, toda semana ele tinha que pagar um carro. E ele vinha, sentava, às vezes ele não vinha no culto. Ele passava, dizimista, ofertante. Não, bispo, meu dízimo eu tenho que dar, a minha oferta eu tenho que dar e tal. Aí teve uma quarta-feira que eu olhei ele assim, sabe quando a pessoa está com uma aparência que está muito doente? Eu chamei ele e orei, falei, olha, se eu fosse o senhor, eu ia no médico, vou orar aqui pelo senhor, mas o senhor não está com uma aparência legal. Aí, não, bispo, eu não tenho tempo, porque eu tenho que acordar às 6 da manhã, trabalho até tal hora, não sei o que. Quando a pancada veio, que ele foi para o hospital, já era tarde. Ele ultrapassou o limite dele. Não ultrapassa o seu limite. O sogro de Moisés falou para ele, o que você está fazendo é pesado demais. É pesado demais. Então muitas das vezes nós nos sobrecarregamos porque no fundo o nosso orgulho, o nosso ego se alimenta da dependência dos outros. A gente gosta, eu não estou falando só de você não, eu estou falando de mim, todos nós. A Bíblia fala que não há nenhum de nós que não carece da misericórdia de quem? A gente se vicia em que as pessoas sejam dependentes da gente, porque só assim a gente se sente amado, importante. Você pode ser cheio do Espírito Santo, mas você ainda tem um corpo de carne. A unção não limita, a unção não anula as tuas limitações. Se você não tem bispo, eu não tenho ninguém na minha família para me ajudar. É só eu, só estou vendo. Ore a Deus que Deus vai colocar alguém para te ajudar. Não faça sozinho. Josué ajudava Moisés. Josué teve o sogro de Moisés. Jesus que podia fazer tudo sozinho, ele tinha 12, e depois dos 12 ele teve mais 70 para ajudá-lo. Imagina eu e você. Não se esqueça do que está escrito, 1 Pedro capítulo 5, do versículo 6 ao 7, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Amém? Olha aqui, humilhai-vos, primeira coisa é humilhar. A verdadeira humilhação não é você andar de joelho pagando promessa. A verdadeira humilhação, a verdadeira humildade não é você andar de joelho pagando promessa. A verdadeira humildade é você admitir: Deus, eu não tenho o controle de tudo. Repita isso: Deus, eu não tenho controle de tudo. Deus, eu não tenho controle do meu amanhã. O controle é teu. Eu não tenho controle. Lançando sobre ele. Essa palavra lançando no grego quer dizer arremessando algo pesado. Lançando sobre ele quem? Jesus. A vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A nossa ansiedade de querer resolver tudo para todos, na verdade, isso é só a nossa maneira sutil de falar para Deus: eu não confio que o Senhor vai resolver tudo sozinho. Então, como eu não confio que o Senhor vai resolver tudo sozinho,
eu preciso pegar os fardos e continuar carregando aquilo que o Senhor não vai carregar por mim, e eu vou continuar tentando achar solução de problemas que o Senhor não vai resolver por mim. É isso que é ser ansioso. Deixa eu te falar uma coisa que pouca gente sabe. Você sabia que, biblicamente falando, a ansiedade é um pecado? Você sabia disso? A ansiedade é um pecado. Por isso que Jesus disse: não vos andeis ansiosos. Por que a gente fica ansioso? Por que nós ficamos ansiosos? Porque no fundo a gente não crê que Deus está no controle de tudo. Por mais que Ele já deu sinais para nós, trocentas vezes que Ele é conosco. Acontece isso com você? Comigo acontece direto. Eu fico preocupado, ansioso por algo. Às vezes fico sem dormir. Bispo, acontece com o senhor? Sim, eu estou pregando para você, estou pregando para mim. Eu estou falando para você, estou falando para mim. Nós estamos falando aqui de quem aqui na Bíblia agora? De quem a gente está falando? De Moisés. Moisés é um dos homens mais importantes da história. A Bíblia fala que nunca mais houve um homem como ele. Lá no Monte da Transfiguração, quem apareceu com Jesus conversando? Moisés e Elias, os dois mais importantes. E aqui você vê o sogro de Moisés repreendendo ele. A gente viu que Elias pediu para morrer, porque ele se sobrecarregou de uma maneira tão grande que as suas forças físicas e emocionais foram esgotadas. Então eu estou falando de coisas que eu e você, nós passamos. Tem coisa que a gente fica preocupado, aí Deus vai lá e te abençoa. Aí você olha para você mesmo no espelho e fala assim: pô, por que eu fui me preocupar tanto com isso? Acontece com você? Perdi tanto a paz e Deus foi lá. Então, espiritualmente falando, a ansiedade é um tipo de pecado nosso, porque a nossa ansiedade só cresce por causa da nossa falta de confiança em quem? Em Deus. Tem gente que ela vem na igreja, chega no altar, ora, ela: Senhor, eu te entrego essa carga, eu te entrego esse problema, eu te entrego essa situação. Aí quando acaba o culto, ela pega de volta a mochila de problemas aqui no altar e vai embora. Ela dá, depois ela pega. E a Bíblia fala para a gente lançar. No versículo 19, o sogro disse para Moisés: ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante a Deus e leva as causas a Deus. Versículo 21, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10, para que julguem entre o povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos resolverão. Amém? A partir de hoje tu não vai resolver bobagem, tu só vai resolver o que é importante. As outras coisas deixa para os outros, para esses outros resolverem. Amém? Você tem que parar, olha aqui para mim, você tem que parar de carregar as consequências dos erros de pessoas adultas que você tem na tua família. Você tem que parar de carregar os erros, as consequências de pessoas adultas que deveriam estar pagando pelas suas próprias escolhas. Às vezes na minha família querem que eu tome alguma posição, porque eu sou bispo, sou líder, sobre coisas que pessoas adultas estão fazendo. Às vezes eu finjo que eu vou tomar e não tomo. O que eu faço? Eu oro e entrego essa pessoa a Deus. Primeiro, porque a pessoa não veio me pedir conselho. Segundo, porque eu não gosto de me meter na vida de ninguém. E terceiro, eu sei que eu não vou pegar carga de problema de pessoas adultas. Eu amo, mas todo mundo tem que aprender na vida que cada escolha que você toma tem as suas consequências, sejam elas boas ou... Moisés teve que se levantar da cadeira de atendimento e ele teve que começar a governar com sabedoria. Deus está dizendo para alguém aqui: filha, filho, você está precisando de mais sabedoria. Foi por isso que Moisés teve uma vida longa, porque ele ouviu um conselho que veio de Deus através do seu sogro. Deus está falando com gente aqui que está prestes a desfalecer. Tem gente aqui que o teu corpo já está pagando o preço, teu sono sumiu, tua alegria acabou, você é uma pessoa muito estressada, muito atribulada, você está tomando remédio para um monte de coisa, você está com muita preocupação. Nesse domingo lance isso a Jesus, pede discernimento para Ele, pede para Ele te mostrar as guerras que você deve travar e as que você não deve travar, o que você deve resolver e o que você não deve resolver. Pega o controle de tudo, de todos e coloca na mão dEle. Se você é aquela pessoa que diz assim: bispo, não tem ninguém, eu sou a única pessoa de Deus, Deus vai te ajudar. Deus vai começar a quebrantar corações lá na tua casa, vai começar a converter gente que não tem juízo vai começar a tomar. A obra que você acha que está fazendo, quem vai fazer é quem? É Deus.
Espero que você siga esse conselho como Moisés seguiu do sogro. Não é bom o que fazes. Está vendo? Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo uma coisa boa e não está. Tem algumas pessoas da nossa família que Deus tem que tratar com elas. Não se coloque no meio como amortecedor.